Vamos lá, pessoal, continuando então, segundo grupo desse tema 4. Vamos lá então para o grupo agora dos artrópodes. Esse que é o maior de todos os grupos de animais invertebrados, tá? Só para vocês terem uma ideia, como tá falando aqui no texto, olha, de todos os grupos que a gente já viu, só esse filo aqui, só o filo dos artrópodes, de todos os 8 grupos de invertebrados, só esse filo aqui, os artrópodes, eles representam 80%, tá? De todos os animais invertebrados. Então, só os artrópodes representam aí cerca de 80% dos animais invertebrados. Então, esse grupo aqui realmente, assim, é muito, muito grande, tá? Por isso que os artrópodes, pessoal, foi dividido aí em classes, tá? São 5 classes. Dentro dessas 5 classes estão aí animais muito conhecidos, né, da gente, os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, tá? E 2 que são menos conhecidos, os quilópodes e os diplópodes, tá bom? Então, por isso que esse grupo aqui, ele é tão grande, tá? O grupo dos artrópodes, porque ele foi dividido aí em 5 classes diferentes, tá? Para ficar mais fácil, né, pra gente estudar, até porque é um grupo muito grande, é um grupo muito variado, tá? Que é representado aí por uma variedade muito grande de animais, tá bom? Então, para ficar mais fácil o estudo, né, foi então dividido aí em classes, 5 classes diferentes, certo? Mas, para a gente começar o estudo dos artrópodes, é preciso que a gente entenda que, pelo menos, duas características, eles têm em comum. Todos os artrópodes, tá? Independente se for inseto, um crustáceo, um aracnídeo, todos eles têm em comum 2 características, tá? Que é a presença de uma estrutura rígida que reveste o corpo de todos eles, de todos os artrópodes, que nós chamamos de exoesqueleto, tá? Então, todos os artrópodes têm essa estrutura aqui, uma estrutura rígida, tá? Impermeável, uma estrutura que confere proteção ao corpo, que é como se fosse um esqueleto externo, tá? É como se fosse uma carapaça esquelética externa, uma casca, vamos dizer assim, tá? Vou dizer num português mais fácil para vocês entenderem, como se fosse uma casca que envolve externamente, que envolve por fora o corpo desses animais, tá bom? De todos os artrópodes, é o exoesqueleto. Então, todos os artrópodes têm, então, essa carapaça externa, tá bom? Esse exoesqueleto. A segunda característica que todos os artrópodes têm em comum é o que dá nome ao grupo, artrópodes. Todos os artrópodes possuem membros articulados. Membros articulados, apêndices, a mesma coisa, tá? Apêndices, membros articulados. O que é articulados? Membros articulados é a capacidade de fazer isso daqui, olha, de realizar movimentos de articulação, tá? Então, é de mexer os membros, olha, capacidade de mexer os membros, de articular os membros, certo? Então, todos os artrópodes, sejam um inseto, sejam um crustáceo, sejam um aracnídeo, sejam um quilópode ou um diplópode, independente de qual for a espécie, todos eles têm essa capacidade de articular os membros, mexer, né, movimentar as patinhas, as perninhas, tá? As antenas, tá? Aqueles que têm, né, antenas, tá bom? Então, eles têm essa capacidade de movimentar, de articular os membros, tá bom? É isso que dá nome ao grupo dos artrópodes. Então, os artrópodes se caracterizam
pela presença, né? Esses animais se caracterizam pela presença de membros articulados. Eles apresentam apêndices ou membros articulados, tá bom? Bom, aqui a gente está vendo uma espécie de besouro, tá? Uma das maiores espécies de besouro típica da floresta amazônica, tá? Chega até 17 centímetros, olha, muito grande, né? E dá pra gente perceber aqui a casca, olha, a casca que forma, né, externamente aí o corpo desse animal, desde aqui, olha, o começo do corpo dele na cabeça, até aqui na região do abdômen, tá? Então, tudo isso daqui forma o exoesqueleto desse animal. É um inseto, esse pertence à classe dos insetos, tá? Continuando ainda as características gerais, tá? Dos artrópodes, antes da gente partir para as 5 classes, tá bom? Outra característica geral, né, que todos os artrópodes apresentam, por conta, né, da extrema rigidez, né, do exoesqueleto, os artrópodes, eles não conseguiriam crescer, tá? Porque o exoesqueleto é como se fosse realmente é como se fosse um esqueleto, tá? Só que externo. Então, como que o animal conseguiria, né, crescer? Seria difícil ele crescer, né, se a casca não cresce. A casca, ela não cresce, tá? Aquele material rígido ali, né, ele não cresce, ele permanece do mesmo tamanho. Por isso que os artrópodes, eles realizam um processo, né, ao longo de toda a sua vida, independente do tipo de artrópode, tá bom? Ao longo de toda a sua vida, ele realiza várias e várias mudas. O que é isso? A muda é a troca do exoesqueleto, tá? É isso que essa libélula está fazendo aqui, olha. Aqui é uma libélula que está trocando de exoesqueleto, tá? Aqui ela está saindo, olha, ela está saindo do seu exoesqueleto antigo, olha, ela está saindo da sua casca antiga, olha que interessante. Está saindo da sua casca antiga, né, do seu exoesqueleto antigo, tá? Para poder crescer, e aí ela forma um novo exoesqueleto, certo? Então, durante esse período em que ela sai, né, abandona o seu exoesqueleto antigo, né, e cresce, né, esse processo dura aí alguns dias, né, ela fica um pouco mais vulnerável nesse período, tá? Fica mais aí suscetível, né, a ataques de predadores, tá bom? Mas ela, depois de alguns dias, ela vai produzir um novo exoesqueleto para proteger o seu corpo, tá? Então, todos os artrópodes realizam esse processo da muda. É comum de vez em quando a gente encontrar, né, casca de cigarra, né? É muito comum, né, a gente encontrar aí. Aliás, daqui uns dias vai começar, né? Agora em setembro já começa aí período da primavera, né? Daqui uns dias começa aí as cigarras começam a cantar e aí a gente já começa a encontrar por aí, porque elas já logo elas começam a realizar a muda, né? A troca do exoesqueleto. E aí é comum a gente encontrar, principalmente em praças, né? Onde elas ficam muito nas árvores, várias cascas, né? Exoesqueleto aí de cigarras, tá? Que abandonam, né, seu exoesqueleto antigo para poder crescer, tá? Para crescer de tamanho e aí produzir um novo exoesqueleto, tá bom? Então, esse processo é conhecido como muda, é a troca do exoesqueleto, certo? Bom, como eu disse para vocês, então, os artrópodes, eles estão divididos, então, em 5 classes diferentes, tá? Então, são os crustáceos, os aracnídeos, os insetos, quilópodes e diplópodes. Então, nós vamos começar agora a estudar essas 5 classes, tá? Começando agora aqui na página 125, nós vamos começar, então, pelos crustáceos. Primeira classe aí dos artrópodes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro pelos crustáceos, ver as principais características aí dos crustáceos.
Os crustáceos, eles são todos animais aquáticos, praticamente todos, tá? A única exceção aqui dos crustáceos é o tatuzinho de jardim, tá? É o único crustáceo terrestre que a gente conhece, tá? O tatuzinho de jardim, que é muito comum aí em jardins aí com bastante umidade, tá? Com solo bastante úmido, a gente costuma encontrar aí o tatuzinho de jardim. Ele é um crustáceo, tá? Aliás, um dos poucos crustáceos aí que a gente pode ter contato aqui no interior, tá? Porque os outros crustáceos realmente são aquáticos e são espécies marinhas, né? Siri, camarão, caranguejo, lagosta e por aí vai, tá? Então são todas espécies aí marinhas, né? E que são aí característicos aí do litoral, tá bom? Como que é dividido o corpo, então, dos crustáceos? O corpo dos crustáceos, pessoal, é dividido em duas partes, cefalotórax e abdômen. O que é o cefalotórax? Vamos pegar o exemplo aqui desse caranguejo. Não tá muito bom, mas vamos tentar identificar aqui como que é a divisão do corpo aqui. Olha, não dá pra gente identificar, olhando aqui esse caranguejo, não dá pra gente identificar separadamente a cabeça do tórax do caranguejo, tá? Então, tanto caranguejo, camarão, siri, lagosta ou o próprio tatuzinho de jardim, eles têm uma fusão, como se fosse uma união, meio que uma mistura, né, da cabeça e do tórax. Por isso que a gente diz que a cabeça e o tórax dos crustáceos é junta, tá? Formando então o que a gente diz cefalotórax, tá? Então, o corpo dos crustáceos é dividido em cefalotórax, ou seja, a junção, né, a união da cabeça com o tórax, e o abdômen que é essa parte aqui de baixo. Olha, aqui dá para perceber bem que tem a divisão, olha. Então, o cefalotórax, toda essa parte aqui, essa primeira parte, que é a junção da cabeça com o tórax, e o abdômen, que é a parte posterior final do corpo aqui, tá? Que mais? Número de pernas, né? Número de patas aí, olha. Muitas e variável, tá bom? Então, eles apresentam, assim, de 5 para mais pares de pernas e de apêndices, tá bom? Então, menos que isso, não. Então, eles apresentam de 5 pares, né, de pernas para mais, tá? No caso da lagosta, por exemplo, tem mais, camarão também. Siri e caranguejo tem um primeiro par aqui, o primeiro par das pernas, né, é transformado em apêndice, né, é um apêndice modificado em pinças, tá? Olha aqui, são as pinças que eles usam para defesa, né, e manipulação do alimento também, manipulação da presa, né, e do alimento, tá? Então eles usam tanto para se defender como manipulação da sua presa como alimento também, tá? Antena eles possuem, só que é bastante reduzida, tá? Então eles possuem, mas é bastante reduzida no caso dos crustáceos, certo? Os crustáceos respiram por brânquias, até porque eles são aquáticos, né? Inclusive o tatuzinho de jardim, que por ser aí uma espécie terrestre, mesmo respirando por brânquias, né? Como ele respira por brânquias, ele precisa, mesmo sendo terrestre, ele precisa de um ambiente bastante úmido para que ele possa respirar. Então, mesmo o tatuzinho de jardim, sendo uma espécie terrestre, ele respira por brânquias também. Então, ele precisa de um ambiente bastante úmido, tá? Para que ele consiga sobreviver. Então, os crustáceos respiram por brânquias. Lembrando que as brânquias são estruturas de respiração que só funcionam em ambiente aquático, tá? Brânquias são estruturas de respiração que só funcionam em ambiente aquático, diferente dos pulmões, tá? Pulmões que são estruturas respiratórias que só funcionam no ambiente terrestre, fora do ambiente aquático, tá bom? Então é isso sobre os crustáceos.
Os crustáceos também, eles botam ovos, né? A grande maioria apresentam sexos separados, tá? Então, o macho cruza com a fêmea bota os ovos, tá? E aí nascem os jovens filhotinhos aí, tá bom? Bom, vamos então para o segundo grupo, a segunda classe, né, de artrópodes, a classe dos aracnídeos. Na classe dos aracnídeos, a gente tem aí animais bastante conhecidos, tá? A gente tem aí as aranhas, os escorpiões, os carrapatos, tá? Fazem parte também desse grupo. Bom, vamos começar então os ácaros, tá? Que não são tão conhecidos, né? Por serem aí os menorzinhos aqui dos três, né? Dos 4 representantes principais aqui dos aracnídeos. Os ácaros são os menorzinhos, né? Que a gente dificilmente enxerga aí a olho nu, tá? Mas os ácaros aí são também representantes aqui dos aracnídeos, tá? Mas os mais conhecidos realmente são as aranhas, os escorpiões e os carrapatos. Começando com as características, então, a divisão do corpo. Vamos pegar essa tarântula aqui para a gente identificar bem. Olha, aqui nessa aranha, na tarântula, dá para a gente identificar bem o que é a junção da cabeça com o tórax, tá? Que forma o cefalotórax. Então, aqui dá para ver direitinho, olha. Então, no caso dos aracnídeos, também igual aos crustáceos, o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, tá? Então, aqui não tem erro, né? Olha só essa primeira parte aqui do corpo da aranha. Tem como a gente separar aqui cabeça do tórax? Não tem, tá? Então, tá junto, tanto a cabeça quanto o tórax, tá? Tá junto, cabeça e tórax. Então, não tem como a gente separar, por isso, forma uma coisa só, cabeça e tórax, cefalotórax, tá? Então, o corpo dos aracnídeos é dividido em 2 partes, cefalotórax e o abdômen. O abdômen aqui é a parte final aqui, né, dos aracnídeos, tá bom? Número de pernas. Sempre saindo, pessoal, lembrando que as pernas é sempre saindo, olha, do cefalotórax, tá? Não, nada saindo do abdômen, é sempre saindo do cefalotórax. 4 pares de pernas, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 pares de pernas, sempre saindo do cefalotórax, tá? Então, todos os aracnídeos têm 4 pares de pernas, 4 perninhas de cada lado do corpo, tá? Além disso, os aracnídeos também têm um par de quelíceras, ó, aqui na tarântula dá pra ver direitinho, ó, aqui e aqui, um par, tá? Um par de quelíceras. No caso aqui, as quelíceras para a tarântula, o que ela vai usar as quelíceras aqui? Ela vai usar a quelícera para manipulação de alimento, tá? Para sua defesa também, tá bom? A tarântula é uma aranha que não é venenosa, ela não possui veneno, tá? Então, ela não vai utilizar as quelíceras para injetar veneno em ninguém, porque ela não tem veneno. Nas aranhas venenosas, aranha marrom, viúva negra, tá? As aranhas aquelas que produzem, né, veneno, que são venenosas, é nas quelíceras que elas vão utilizar para poder injetar o veneno, tá? Então, a armadeira, né, que também é bastante conhecida, né, uma aranha extremamente venenosa. Então, a aranha marrom, a viúva negra, a armadeira, é nas quelíceras, tá? Que fica bem aqui na parte da frente, tá? Do cefalotórax. Ela é através desse par de quelíceras que elas usam para injetar o veneno, tá? Quando acontece, né, delas entrarem em contato com a pele de uma pessoa, tá bom? Que mais? Os aracnídeos, alguns, como eu já falei, né, o que tá falando aqui no texto, alguns são peçonhentos, né, como eu já falei, lembrando que a peçonha
Para quem não sabe, peçonha é a mesma coisa que veneno, tá? É a substância, uma secreção tóxica que alguns animais produzem, tá bom? No caso das aranhas, pessoal, não são todas, tá? Então, algumas são peçonhentas, algumas aranhas são venenosas, são peçonhentas, outras não, tá? A tarântula, por exemplo, ela não é venenosa, tá? Ela não é uma aranha peçonhenta, certo? Agora, com relação aos escorpiões, todos os escorpiões são peçonhentos, tá? Agora, os escorpiões, só esclarecendo, o escorpião ele não tem quelíceras, tá? Ele não tem esse par aqui ele não tem esse parzinho aqui de quelíceras de estrutura aqui na parte da frente do cefalotórax, tá? Do seu corpo, tá bom? No lugar das quelíceras, o escorpião tem aquele par de pedipalpos, que são aquelas estruturas grandes, sabe? Parecem duas pinças, né? Que os escorpiões têm na parte da frente do corpo, no cefalotórax. Então, aquelas duas pinças, né? Aquele par de pinças que os escorpiões têm, eles usam para se defender, usa para manipular também alimento, né? Para captura de presa, tá? Mas não é por lá que eles picam. Os escorpiões, eles picam pela pontinha da cauda, tá? Que é onde está o ferrão, tá? O aguilhão que a gente chama, né? O aguilhão venenoso, tá? Então, é na pontinha da cauda onde está presente o aguilhão venenoso, onde está lá a substância venenosa, tá? Então, é na pontinha da cauda que está presente a substância venenosa, no caso dos escorpiões, tá bom? Todos os aracnídeos são animais, no caso principalmente aranhas e escorpiões, são animais carnívoros, né? Se alimentam de outros animais, tá? Todos eles apresentam sexos separados, tem sempre o macho, tem a fêmea, tá? Então, em todas as espécies tem o macho e tem a fêmea. Eles cruzam, né? O macho cruza com a fêmea bota os ovos, tá? No caso das aranhas, tem uma característica interessante, né? Em algumas espécies, tá? Não são todas, algumas espécies tecem teias, tá? Não são todas. Então, algumas espécies, no final aqui, no final do abdômen, dessa partezinha aqui, olha, bem aqui embaixo, tá? No final do abdômen, na parte de baixo aqui do abdômen de algumas aranhas, tem uma glândula chamada glândula fiandeira, tá? Essa glândula fiandeira, ela é utilizada para tecer a teia, tá? Então, a aranha, ela tece as teias, tá? Para construir o ninho. É uma construção, né? Ela usa para tecer, né? Para construir o ninho. E o ninho é um abrigo, né? Para ela botar os ovos, tá bom? Então, as teias de aranha, pessoal, nada mais são do que é como se fosse uma ave que está construindo um ninho para botar os seus ovos, tá bom? Então, uma teia de aranha tem justamente essa significância para a aranha, tá bom? É a mesma coisa que uma ave construir um ninho para botar os seus ovos, tá? É a mesma coisinha, é a mesma comparação que a gente pode fazer, tá bom? Mas nem todas as aranhas têm essa capacidade, tá? Somente algumas, certo? Então, sobre os aracnídeos. Agora vamos passar para os insetos. Esses que são os danados, né? Os insetos. De todos os artrópodes, pessoal, os insetos dos 5 grupos, né, de artrópodes, das 5 classes de artrópodes, de longe, os insetos estão aí disparados, né, na frente, tá? Inseto é um tipo de bicho que a gente encontra em qualquer tipo de lugar, né? Vamos falar a verdade, tá? Inseto a gente encontra aí em praticamente todo tipo de ambiente, tá? Todo tipo de ambiente. Nos 4 cantos aí do planeta a gente consegue encontrar aí inseto, tá? Então, é um tipo de animal, os insetos são animais que se adaptaram muito, mas muito bem ao ambiente terrestre, tá bom?
Então, eles conseguem aí sobreviver de uma maneira muito eficaz aí no ambiente terrestre, tá bom? Então vamos lá. O corpo dos insetos é dividido em 3 partes, é diferente dos aracnídeos e dos crustáceos, tá? O corpo dos insetos já é dividido em 3 partes, em cabeça, tórax e abdômen. Vamos pegar o exemplo desse gafanhoto aqui, olha. Cabeça, tórax e abdômen, tá? Cabeça, tórax e abdômen, essa parte final aqui, tá? Então, todos os insetos numa formiga, porque não tem uma formiga representada aqui, mas numa formiga dá pra gente ver bem, assim, a diferença, a representação, né, das 3 partes do corpo, tá? A cabeça, a parte inicial do corpo, o meiozinho, que é o tórax, e o finalzinho do corpo, que é o abdômen, tá? Então, nos insetos dá pra gente diferenciar bem aí as 3 partes que formam o corpo, tá bom? Cabeça, tórax e abdômen. Então, todos os insetos têm essa diferenciação aí das 3 partes do corpo, certo? Na cabeça, então vamos começar aqui na cabeça. O que um inseto tem na cabeça? Na cabeça, todos os insetos apresentam um par de antenas, tá? Então, todos os insetos apresentam um par de antenas, certo? Olhos, um par de olhos também, que alguns insetos, assim, até têm uma visão, assim, razoavelmente boa, tá? Na cabeça também, eles apresentam os apêndices bucais ou peças bucais, que são adaptados de acordo com o alimento que o inseto consome, tá? Por exemplo, se é um inseto que se alimenta de folha, no caso o gafanhoto, por exemplo, que a gente andou aí bastante ameaçado, né, pelas nuvens de gafanhoto que ameaçaram aí entrar aqui no Brasil. Os gafanhotos são insetos extremamente aí herbívoros, né, que detonam aí plantações, né, que mastigam folhas, né, folhas, tudo quanto é tipo de folha. Então, os gafanhotos, por exemplo, apresentam um tipo de aparelho bucal, peça bucal, né, que é do tipo mastigador, tá? Então, apresenta um tipo de boca adaptada para mastigar, tá? Já um mosquito, por exemplo, um mosquito já apresenta um aparelho, né, uma peça bucal adaptada para picar, né, e sugar um sangue, por exemplo, né? Se é um mosquito que se alimenta de sangue, se é uma fêmea, por exemplo, apresenta aí a peça bucal adaptada para perfurar a pele, né, de uma pessoa ou de um outro mamífero e sugar o seu sangue, tá? Se é macho, apresenta também o aparelho, a peça bucal adaptada para perfurar troncos de árvores, né, e sugar a seiva de plantas, tá bom? Então, dependendo do tipo de alimentação do inseto, ele vai apresentar um tipo de peça bucal, de aparelho bucal diferente, tá? Asas, agora vamos pro tórax, né? Asas, nem todos os insetos têm asas. A maioria dos insetos tem 2 pares de asas, tá? A maioria, grande maioria. Alguns, como os besouros, por exemplo, as moscas, né, tem um par, tá, de asas. E outros não possuem asas, como é o caso dos piolhos, das traças, tá? A formiga, lembrando que a formiga ela apresenta asas no período da reprodução, então a gente não considera a formiga como um inseto sem asa, tá? Inseto sem asa a gente considera apenas as traças e os piolhos, tá bom? Mas a grande maioria dos insetos apresentam 2 pares de asas, certo? Agora, com relação a pernas, todos eles, independente